Olá amigos, Alessandro Silva, engenheiro e kitneteiro profissional. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar dos prazos de locação nas kitnets. Esta é uma dúvida muito recorrente entre os colegas kitneteiros. Qual o melhor prazo para o contrato de locação? 3 meses, 6, 12 meses, 30 meses, 36? Enfim, vamos falar para vocês quais os prazos possíveis e quais as consequências no negócio de vocês e quais as consequências na relação com o inquilino. Mas antes, pessoal, não esquece de deixar o joinha aí embaixo, dar o like que ajuda na divulgação desse vídeo e ajuda o canal a chegar a mais pessoas. Se você não é inscrito, nós temos uma série de vídeos de gestão, de vídeos técnicos, de dicas que vão ajudar no negócio de vocês. Se inscreve no canal, ativa aquele sininho que você vai receber as notificações quando sair um vídeo novo. Não esquece. Eu vou falar para vocês desses prazos baseado na lei do inquilinato. E eu vou trazer a lei. Eu não vou ficar lendo a lei para não ficar maçante, mas eu vou trazer o texto da lei como referência. Existem muitas opiniões no YouTube ou na internet. Muitas vezes essas opiniões não estão completamente corretas. Tem informações às vezes equivocadas, porque tratam de interpretação. Eu não quero trazer a interpretação. Eu quero trazer a referência, quero trazer a lei e tentar explicar um pouquinho para que não fique a opinião do Alessandro, para que sim, que vocês possam receber a informação e fazer a interpretação de vocês e criar a estratégia de vocês baseado nessa interpretação. Eu acho muito importante que todo kitneteiro conheça a lei do inquilinato, leia, às vezes parece complicado, mas se você começa a ler devagarzinho, você vai entender. E você vai ter conhecimento para lidar no dia a dia com o teu inquilino, para responder às diferentes perguntas que acabam acontecendo no dia a dia. Então vale a pena dar uma lida, vale a pena passar por esse texto. Então fique até o final desse vídeo que você vai com certeza ter várias informações que vão te ajudar no teu negócio. Então pessoal, nós vamos usar, como eu falei para vocês, a referência legal. E hoje vamos falar especificamente da Lei 8.245, a famosa Lei do Inquilinato. Eu não quero ficar lendo lei aqui para não ficar maçante. Quando todo mundo pergunta, e essa é uma pergunta muito recorrente, qual é o prazo que eu posso ter numa locação de kitnet? 3 meses, 6 meses, 12 meses, 30 meses, 36 meses? A própria lei do inquilinato define essa regra. Ela diz no artigo 3º que o contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo. Então, você pode fazer o contrato em qualquer um desses prazos que eu comentei. É a livre escolha. Porém, cada um desses prazos tem diferentes consequências, tem diferentes direitos e deveres. O primeiro bloco de prazo, vamos dizer assim, é a locação por temporada. Nós não estamos falando de hospedagem, alojamento ou prestação de serviço, estamos falando de locação por temporada. Locação por temporada, definida no artigo 48, são as locações de até 90 dias. Só que tem um ponto importante, muitos colegas querem fazer um contrato de 90, mais um contrato de 90, mais um contrato de 90. Eu entendo que, baseado no artigo 50, quando termina o prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel, a locação passa a ser por prazo indeterminado. Ou seja, não estamos falando de renovação de contrato, de um novo contrato. Estamos falando se ele está no imóvel, fisicamente, se ele permaneceu no imóvel, a locação passou a ser prazo indeterminado. E quando você tem um contrato de 90 dias e ele passa mais 30 dias além do prazo, ele passou a ser prazo indeterminado. E aí você tem duas formas de pedir o imóvel. A denúncia cheia. Denúncia cheia é quando você tem as razões permitidas na lei para você pedir o imóvel. Eu não vou entrar nisso aqui, já temos outros vídeos falando disso, mas existem várias razões, né? Mútuo acordo, para reforma, para morar um pai, uma mãe, para morar um filho ou para você morar. Então tem vários acordos previstos em lei que você pode pedir o imóvel. Isso nós chamamos de denúncia cheia, ou seja, onde você tem uma razão para pedir o imóvel. E tem a denúncia vazia. A denúncia vazia é quando você não tem uma razão, simplesmente quer o imóvel para um outro fim, que não interessa. Isso é denúncia vazia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre denúncia cheia e denúncia vazia. Então, findo o contrato de 90 dias, fim do prazo, você pode pedir o imóvel por denúncia vazia. Acabou o contrato, desocupa o imóvel em 90 dias, ok. Denúncia vazia, você não precisa apresentar uma das razões permitidas na lei. No caso de passar e virar prazo indeterminado, você só pode pedir o imóvel depois de 30 meses. Ou seja, se você tem um contrato de 90 dias, ele passou para prazo indeterminado, você pode pedir o imóvel depois de 30 meses por denúncia vazia, sem uma daquelas razões que nós comentamos aqui.
Então, este é o entendimento. Na minha visão, não tem como fazer renovação de contrato. O cara permaneceu no imóvel, como está escrito na lei, virou prazo determinado. Só pode pedir o imóvel depois de 30 meses. Pessoal, eu estou falando de prazo, tá? Isso nós estamos contando que o morador está pagando certinho e está cumprindo as regras. Aqui no artigo 4º é um pouquinho do que eu estava falando para vocês. A questão da denúncia cheia e da denúncia vazia. O artigo 4º ele fala que durante o prazo estipulado para a duração do contrato, ou se ele for indeterminado, né? Porque aí o prazo é indeterminado, não poderá o locador reaver o imóvel alugado, com exceção do estipulado no inciso 2º do artigo 54, que é o que a gente já falou, que são as razões para se pedir o imóvel. O locatário pode sair antes do prazo estipulado, pagando multa pactuada em contrato, proporcional ao tempo faltante. Outro bloco importante são as locações com 30 meses ou mais de 30 meses. Então, quando você tem locações de 30 meses ou mais, quando dá este prazo, você pode pedir o imóvel por denúncia vazia, sem nenhuma razão aparente. Passou do contrato de 30 meses, ou se você fez 32, passou os 32, você fez 36, passou os 36, fim do prazo desse contrato, para você pedir o imóvel, é simplesmente dar 30 dias para o morador sair. Por isso, pessoal, que a maioria das grandes imobiliárias, e essas que têm setores jurídicos muito fortes, elas optam pelo contrato de 30 meses. Mas o contrato de 30 meses, depois de 30 meses, te dá toda a flexibilidade para você poder reaver o teu imóvel. Muitas vezes os moradores, os inquilinos não querem um prazo de 30 meses, acham muito tempo. Então você pode trabalhar também com prazo de 30 meses, sem multa depois de 12 meses. Eu entendo que é uma forma boa de se trabalhar. Agora eu vou falar para vocês sobre os contratos com prazos entre 4 e 29 meses, que é onde eu acho que a maioria dos kitneteiros estão. Nos 6 meses normalmente ou nos 12 meses normalmente. Você pode fazer contrato nesses dois prazos sim, não tem nenhuma restrição, mas você tem uma consequência nesse caso. E esse caso, como eu sei que dá muita polêmica, eu vou ler o que está escrito na lei. O artigo 47 nos fala: quando ajustada verbalmente ou por escrito, com prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorrogar-se-á automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel, em relação a prazo, se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Já trocando isso aqui em miúdos, se você tem um contrato de 6 meses ou de 12 meses e ele passa para prazo indeterminado, se o morador estiver pagando corretamente, cumprindo as regras, você só pode pedir o imóvel depois de 5 anos. É isso que está escrito na lei, claramente. Prazos menores que 30 meses, se virar prazo indeterminado, só pode pedir o imóvel depois de 5 anos. Claro, um dos itens que permitem o encerramento do contrato é um mútuo acordo. E se você faz um contrato de 12 meses e o mútuo acordo diz que o contrato vai acabar ali, não tem nada de errado. É a razão, inclusive, que a grande maioria dos meus aluguéis terminam por mútuo acordo, aonde ele quer deixar o imóvel e aonde eu aceito que ele deixe o imóvel, até sem pagar multa ou pagando multa, etc. Nós chegamos ao mútuo acordo em relação ao final do prazo daquele contrato. Naturalmente eu faço um termo de rescisão para ambos os lados terem segurança sobre isso. Eu acho importante o termo de rescisão para que você fique protegido em relação a esse direito dele de permanecer no imóvel. Muitos fazem contrato de 12 meses que não se prorroga automaticamente, que fala, o contrato não será prorrogado automaticamente. Mas, mais uma vez, a lei fala, se o contrato continuar, ou seja, se ele está lá, verbalmente falando, vale o contrato por prazo determinado. Porque quando ajustado verbalmente, também é válido. Pessoal, fazendo um resumo para vocês aqui. Se vocês têm um contrato de até 90 dias e o morador permaneceu no imóvel 30 dias a mais do que esse prazo, o contrato passou a ser por prazo indeterminado. Nesta condição, você pode pedir o imóvel por denúncia vazia depois de 30 meses. Se você tem um contrato entre 4 e 29 meses, passando o prazo do contrato, automaticamente passa para prazo indeterminado. Neste caso, você só pode pedir o imóvel depois de 5 anos. Se você tem um contrato com 30 meses ou mais, expirando esse tempo, você pode pedir o imóvel com 30 dias.
naturalmente fazendo as notificações necessárias e seguindo todo o protocolo. Como eu disse, as grandes imobiliárias optam pelo contrato de 30 meses. E a lei, na minha opinião, ela diz para você, use o prazo de 30 meses. Ela te dá alguns benefícios usando esse prazo. Porém, nas kitnets, eu já tentei implementar o prazo de 30 meses e tive dificuldade. Os moradores não gostam de contratos longos, com 30 meses. Mesmo colocando a multa apenas depois de 12 meses, explicando para eles, eles não se sentem confortáveis. Então hoje, todos os meus contratos têm 12 meses. E eles terminam por mútuo acordo, que é uma das razões previstas na lei. Então a gente tem um período, faz o mútuo acordo, define a data de saída, faz o termo de rescisão, no termo de rescisão vai o mútuo acordo, e é esse o motivo da saída deles. Muitos colegas optam por colocar uma cláusula dizendo que o contrato não é renovado automaticamente. Eu não gosto dessa cláusula, porque eu já vi muitas vezes acontecer de não conseguir assinar um novo contrato. Às vezes o morador fala, eu vou semana que vem, eu estou viajando, eu estou ocupado, eu não consigo assinar, eu não consigo isso. E acaba acontecendo de passar o prazo e você ficar sem esse contrato válido, porque ele não tem cláusula de renovação. E aí passa a valer o contrato verbal, que tem o mesmo efeito na questão do prazo. Então, eu nos meus contratos eu tenho uma cláusula dizendo que se eu não renovar o contrato, ele passa a valer por prazo determinado. Então eu faculto isso a uma decisão naquele momento. Se eu quiser renovar, eu faço um novo contrato. Se eu não quiser, eu deixo ele virar prazo determinado. Depende muito do inquilino, do morador, da segurança que nós temos. Muitos dos nossos moradores saem até antes de 12 meses. Os que ficam mais de 12 meses normalmente são bons moradores. E nós não temos problema desse contrato virar por prazo determinado. Além disso, nós aprendemos esses anos todos algumas estratégias, algumas ferramentas para lidar com essa questão do prazo indeterminado quando isso ocorre no contrato. E temos lidado com isso muito bem e não temos nenhum problema relacionado a isso. Por isso, continuamos trabalhando com contrato de 12 meses com renovação, sempre com essa cláusula que nos dá o direito de fazer um novo contrato se acharmos necessário. Mas eu realmente não indico essa cláusula de não renovar. Acho que deve ser facultado, para que você possa renovar sim se você quiser, mas caso você tenha algum problema, caso você não consiga, está lá válido e não passa a ser um contrato verbal, deixando de ter validade aquele contrato. Pessoal, um outro ponto importante. Muita gente diz, mas o meu contrato está escrito isso, está escrito aquilo, então é isso que vale. Já expliquei para vocês outras vezes que o que vale é a lei. O contrato não pode exceder a lei. Então, se o teu contrato excede a lei, aquela cláusula pode ser inviabilizada. Então, sempre sigam a lei. Nessa questão de prazo, não foge à regra, precisa seguir a lei. Esse é um dos motivos que me fizeram migrar para a prestação de serviço, porque na prestação de serviço eu tenho mais flexibilidade nessa questão do término do contrato. Eu não estou amarrado à lei do inquilinato com esses prazos que eu mostrei para vocês. Mas na lei do inquilinato dá para trabalhar com isso tranquilamente. Nós temos imóveis também maiores, apartamentos que nós locamos pela lei do inquilinato e nós usamos exatamente as mesmas regras que eu estou falando para vocês aqui. E funciona muito bem. Então, pessoal, comenta aí embaixo que prazo você gosta de usar nos seus contratos, por que você usa esses prazos, por que você escolheu esses prazos, ou que prazo você pretende usar no teu negócio baseado nos seus estudos. Como eu falei, tem a sua estratégia, tem a sua interpretação e faça o seu negócio acontecer. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Tchau!